Amém, irmãos? Lucas capítulo 8, verso 28, para a nossa meditação e como texto base. Diz assim, olha lá. Então rumaram para a terra dos Gadarenos. Outra tradução vai dizer Gerazenos, fronteira da Galileia. E logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia há muito tempo não se vestia. Repita isso, diga, ele não se vestia. Não se vestia. E nem habitava em casa alguma. Então, ora bolas, ele estava nu e não morava em lugar nenhum. Diga isso, diga, ele estava nu, e não tinha uma casa. Guarda isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Coloca a Bíblia no teu peito, fecha os teus olhos. Você que não está com a Bíblia, coloca a mão. Senhor Jesus, a gente veio aqui hoje para ouvir tua palavra, e a tua palavra, Senhor, é o que vai nos alimentar nesta noite. Portanto, fala conosco através dela, nos dá a revelação, a ciência da tua palavra, e fala conosco com excelência, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Adorando ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Queridos irmãos, escute bem uma coisa. Eu estava meditando nesse texto hoje, e esse texto me levou por uma esfera dupla, e Deus me deu uma revelação importante, esculpiu isso, o Espírito Santo pregou isso no meu coração. E esse é um texto, eu diria que muito interessante, até por se tratar de uma das cidades que na Bíblia só aparece uma única vez. Um termo que na Bíblia, se tratando de Gadara, era uma cidade que só aparece uma vez apenas, em 3 referências de Evangelho, mas em nenhum outro contexto histórico, bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ou muito menos nós vamos encontrar esta cidade em outro termo. Por quê? Porque essa cidade ela aparece, e quando ela surge nesse texto, ela surge num sentido pejorativo ou negativo. Por quê? Porque a cidade de Gadara estava no termo dos gentios, estava mesmo à divisa da Galileia, e esse era uma das 10 cidades que ficavam nos termos de Decápolis. E então, o contexto que aparece aqui, que vai nos enxertar e nos apresentar esse tal lugar, é que ele passou a ser conhecido por causa de um homem, unicamente por causa de um personagem. Essa cidade ela não era conhecida por nenhum meio turístico, e embora ela estivesse próxima ao mar, até porque Jesus entrou por ali aterrissando e ancorando o barco em que ele estava viajando, só que ele estacionou o seu barco, eu diria, pelos fundos da cidade. Mas antes de chegarmos a esta verdade bíblica, eu preciso dizer uma coisa para alguém aqui, é que para Deus não existe lata de lixo. Para Deus não existe um lugar ou um ser humano na qual ele aceite que esse alguém esteja jogado nas partes mais, eu diria que tristonhas, ou nas partes mais porcalhotas da vida. Jesus é capaz de atravessar qualquer que seja, ele nos ensina com essa lição, qualquer que seja a tempestade, o mar, ou a impossibilidade, justamente para encontrar uma pessoa apenas sequer. Um alguém apenas é capaz de chamar a Jesus, e ainda que ele tenha que cruzar fronteiras limítrofes de qualquer que seja a história, ele cruzará, porque ele não aceita que ninguém seja jogado na lata de lixo. Aleluia. A prova disso, você que está aí sentado. Você já imaginou se Deus tivesse aceito que você tivesse sido jogado por alguém ou por alguma circunstância, e alguém te dissesse, você errou em alguma coisa, você não é muito bom nisso, então eu vou te isolar, eu vou te jogar na lata de lixo,
lixo, você vai ficar lá no canto, ninguém vai te ver, ninguém vai te enxergar, você nunca vai ser ninguém. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus, ele não é condicionado a isso. Quando nós percebemos, no início desse capítulo, a gente vê que Jesus estava vindo de uma jornada já há muito tempo. Mas dessa vez, Jesus ele entra no barco. E atenção, quando Jesus ele entra nesse barco, ele passa a atravessar o mar da Galileia. E no meio desta noite acontece aqui um dos textos muito conhecidos, que a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade se levantou contra o barco em que Jesus estava. E nessa mesma tempestade ocorre aqui uma batalha espiritual e nós passamos a entender que nós temos um inimigo. E que esse inimigo, ele sempre vai tentar nos frustrar. E todas as vezes que algo se levanta contra nós, é porque ele sabe que nós estamos indo num destino. E o destino onde Deus estará nos levando é para iniciar algo grande, um processo de mudança vai acontecer. É por isso que todas as vezes que você perceber que o mar na sua vida ou as coisas estão querendo sair do controle da sua normalidade, você precisa entender e olhar para o futuro. É que isso está antecipando algo, e a mensagem que está tentando te passar é que lá na frente existe uma grande mudança que acontecerá, e tempestades elas antevejam, elas antecipam grandes processos de mudança para o futuro. Diga isso para você mesmo, diga: tempestades estão anunciando que o meu futuro, diga que o amanhã, diga que quando amanhecer, o Senhor vai me usar para mudar a vida de alguém. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Pastor, a tempestade está vindo para me quebrar no meio. Então perceba e entenda que isso está anunciando que algo grande vai acontecer amanhã. Naquela mesma madrugada, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá uma palavra de ordem. Atenção, o dono do poder, ele vai dizer ao mar: aquieta-te. Mas a luta de Jesus aqui não está contra a natureza ou a força da natureza. Não está se tratando do mar ou do vento que soprou muito forte naquela noite e queria quebrar o barco ou afundar e naufragar o barco de Jesus. Pelo contrário, ele está lidando com forças que sabiam que quando ele chegasse aos termos de Decápolis e Gadara, existiria ali um homem que teria a sua história mudada. Agora entendemos outra coisa. Perceba que nesse caminho, e quando Jesus ele acalma a tempestade, o quartel-general do ministério de Jesus era a cidade de Cafarnaum, aonde muita gente absurdamente até diz que Jesus possuía ali uma casa, mas eu não vou por aí. Mas Jesus ele não vai para lá, ele continua a sua jornada e ele ancora no termo dos gentios. Mas uma coisa que me chama a atenção, olha aqui, é que Gadara tinha agora dois termos de cidade. O primeiro delas é que Gadara possuía o seu centro. Diga isso, diga: Gadara possuía a cidade, centro. Mas o personagem que ali está, um homem anônimo e desconhecido, que agora era atormentado por demônios. E o evangelista Lucas, escrevendo para o seu amigo Teófilo, ele vai dizer que quando isso acontece e quando está no meio desse movimento, os moradores da cidade, ao perceberem que esse homem estava fora da sua normalidade, porque a Bíblia diz que uma legião de demônios o atormentava. E quando nós falamos em legião, atenção que legião não é nome de banda de rock. Legião se trata de, no antigo sistema do Império Romano, tratava-se do exército mais forte, ou de cerca de 6.000 soldados e homens valentes, flecheiros, espadachins, homens de guerra. Os exércitos
mais poderosos da Roma Antiga eram as legiões. Então, legião, quando se trata de legião, está tratando de entre 3 a 6 mil demônios. Agora você imagina o que é isso? Um homem que um dia foi natural numa cidade, morador oriundo dali, nasceu ali, cresceu ali, era conhecido pela sua vizinhança, pelas pessoas que eram seus conterrâneos. Mas agora uma coisa acontece: esse homem, por uma legalidade aberta, por algo que lhe foi condicionado, porque imagina uma coisa, tanto Deus como o diabo, ele precisa de uma porta aberta para entrar na vida de alguém. O diabo, para entrar na vida de alguém, às vezes nem sequer é uma porta. Nós falamos isso aqui alguns dias atrás. É apenas uma pequena rachadura. É por isso que rachaduras precisam ser betumadas na nossa vida, para que o diabo não encontre força e não ache entrada para nos derrubar ou para destruir os nossos sonhos. Então, através de alguma coisa aberta, a Bíblia diz que esse homem passou a ser atormentado por demônios. A primeira coisa que o diabo faz com esse homem foi arrancar ele da sua casa. Ele possuía uma casa. Ele tinha uma família. A primeira coisa que o diabo fez com ele foi o quê? Arrancar ele do seu habitat familiar. A Bíblia vai dizer que esse homem saiu da sua casa porque ele era atormentado por demônios. E qual era o habitat desse homem, pastor? O engraçado que me chama a atenção é que esse homem, geralmente ele não atormentava a cidade, o centro dela. A Bíblia vai dizer que ele ia para os sepulcros, ele ia para o cemitério. E quando ele ia para os cemitérios, ao invés de dormir como um ser humano normal, na sua casa com os seus, ele dormia dentro de um sepulcro. Agora, o que é sepulcro? Geralmente, é um buraco numa fenda de rocha, onde era enterrado pessoas. Então, ele arrombava a porta dos sepulcros, presta atenção, e ele dormia com os defuntos. A segunda característica que esse homem passa a trazer um desdobramento sobre si, por causa do acontecimento e por ser acometido por demônios, é que a Bíblia vai dizer que ele rasgava as suas vestes e ele estava nu. Diga isso, diga, ele estava nu. E o estar nu expunha a sua vergonha. E os moradores da cidade se assustavam ainda mais quando ele pegava pedras. A Bíblia diz que ele pegava pedras e ele desferia golpes e se automutilava. Ele rasgava a sua própria carne. Só que aqui entra uma questão. A Bíblia vai dizer que um dia os moradores de Gadara, eles resolvem implantar uma solução natural. E eles disseram: olha, nós temos que parar esse homem, porque a cidade de Gadara, no mundo todo, ela estava passando a ser conhecida como cidade dos demônios. Ninguém conhecia Gadara pelo seu ponto turístico, por ela ser uma cidade que estrategicamente estava bem ponderada, porque ficava junto ao mar e praticamente poderia ser uma rota comercial. Mas ela não era conhecida por ser uma cidade bem geograficamente falando, posicionada. Ela era conhecida por causa de um endemoniado que ali estava circunvizinhando, e ele andava de um lado para o outro porque era perturbado, endemoniado. Mas de longe, parece que eu estou vendo Jesus dentro do seu barco, e alguém está perguntando: Jesus, por que a gente não volta para Cafarnaum? Jesus está dizendo: porque lá tem alguém que as pessoas disseram: vamos jogá-lo na lata de lixo. Porque lá tem alguém que existe pessoas dizendo: essa cidade só vai ser conhecida por ser uma cidade de demônios, mas nós estamos indo para lá porque há um novo território para ser ganho, e nesse território o meu nome será conhecido por causa de alguém. O que vai acontecer?
Jesus está indo arrancar alguém dos seus sepulcros e da lata de lixo. Jesus está indo resgatar alguém que foi lançado e largado no canto, jogado fora. Porque os moradores de Gadara até tentaram a solução. E a solução que eles tentaram, a Bíblia diz que para evitar que a cidade se tornasse um pandemônio, eles pegavam consigo algemas. Repita isso, diga algemas. Eles pegaram algemas e algemaram o homem. E eu trago aqui uma revelação que o Espírito Santo pregou para mim essa tarde. Quando se trata de algemas, estamos tratando de a inviabilidade do tato, do tocar. E existem situações que nós queremos tomar decisões naturais, mas para situações extremas. Quando a guerra espiritual é extremada, e aliás, todo tipo de guerra espiritual, ela nunca pode ser ganha com armas naturais. Lutar com armas naturais em batalhas espirituais é como se você quisesse tapar o sol com uma peneira. Game over, a missão suicida. Aí o que vai acontecer? A Bíblia diz que esses homens, porque o gadareno, ele tinha suas horas de ápice, e quando os demônios o atormentavam, ele sabia, porque o demônio sabe disso, que a matéria humana também é frágil. Então ele se afastava por um tempo do corpo, e o homem ia para o sepulcro, e ali ele dormia. E numa dessas noites, as suas horas de descanso, a Bíblia diz que vários homens chegaram até o gadareno e puseram-lhe algemas nas suas mãos. Algema representa alguém que resolveu tirar a viabilidade, o tato. E há situações que as pessoas, nós, às vezes queremos. E a nossa intenção é não permitir que certas lutas e problemas em nossa vida, ela não venha sair do seu controle. O que é que nós queremos? Nós não queremos que as coisas saiam do seu controle. É por isso que sempre em alguma situação nós queremos colocar algemas em nossos problemas e em nossas lutas espirituais. A Bíblia diz também que eles colocaram nos seus pés, já que as suas mãos estavam amarradas, colocaram nos seus pés grilhões. E grilhões aqui é aquelas bolas de ferro que você vê nos filmes. E segundo vai dizer alguns historiadores, esses grilhões eles eram arrancados da parte férrea, onde era construído os ferros mais nobres da cidade, e colocaram nos pés daquele homem. E quando está falando de amarrar os pés com grilhões, representa fases da vida em que nós queremos tirar o dinamismo dos nossos problemas e das nossas guerras. Ou seja, alguém está enfrentando uma guerra na sua vida financeira, ele está dizendo: eu quero colocar um grilhão na minha guerra, para que a minha batalha na vida financeira não se instale no meu casamento. Alguém está vivendo uma batalha espiritual no seu casamento, ele está dizendo: então eu tenho que colocar um grilhão meu, natural, a minha própria opção de guerra, para que a guerra não fuja do controle e não atinja a minha vida emocional. Mas aqui nós aprendemos uma lição, é que nem sempre, e aliás nunca, coisas naturais das suas próprias mãos vão funcionar numa batalha espiritual. É por isso que Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você vai vencer batalhas espirituais, vai vencer, mas não é por causa das tuas forças, não é por causa dos teus recursos, é porque vem vindo aí alguém que vai pousar na tua praia, e esse alguém é Cristo, ele vem para decidir a tua guerra. Será que você pode levantar a tua mão para receber essa palavra? Deus está chegando na sua terra e está chegando para dominar o território para você. E quando Ele chegar, situações vão mudar e as suas batalhas serão ganhas e vencidas por Ele. Você pode dizer um glória por essa palavra? Glória a Deus. Olha lá! O verso
você chegou. Mas aqui nesse ponto, os gadarenos já tinham desistido do homem. Os moradores da cidade disseram: olha, já que nós não conseguimos vencer, nós vamos nos adaptando ao que nós estamos vendo. E é aqui que existe uma migração entre a impossibilidade e o comodismo. Diga isso: impossibilidade e comodismo. Por quê, pastor? Porque geralmente quando tentamos demais fazer uma coisa e isso não dá certo, nós acabamos nos condicionando, acabamos nos conformando, acabamos nos convencendo de que aquilo que está acontecendo é para acontecer mesmo. E aí a gente diz: eu já não vou mais gastar energia com isso. E o que aconteceu com os gadarenos? Eles disseram: olha, não tem como, não tem solução para esse homem, não tem solução para esse alguém. Mas aparece alguém para resgatar um ser humano que foi esquecido, lançado de lado e simplesmente condicionado a ser para sempre um restolho na lata de lixo. É verdade. Mas não existe fundo de poço tão fundo que a mão de Cristo não venha alcançar. Aleluia. Não existe fundo de poço tão fundo que a mão de Deus não venha chegar para transformar. Hoje Deus está pisando em territórios na sua vida. Eu termino aqui. Hoje Deus está pisando em territórios da sua vida. E o que acontece quando Ele pisar, pastor? Ele está dizendo para você: não se conforme, não ache que coisas que você tentou fazer e não deu, não vá se conformar e nem se acomodar. Hoje Deus está dizendo para ti: entenda e aprenda que não é com os teus recursos, não é com a tua força, não é com a tua capacidade de querer inviabilizar as tuas lutas. Deus está dizendo para alguém aqui hoje a minha mão está chegando até você e eu vou vencer as tuas batalhas por ti. Aleluia. Eu vou vencer por você. Pastor, eu já até me acostumei. Tem tanto tempo que eu não estou vendo o resultado. E eu, para mim, já me conformei. Estou dizendo: deixa a vida me levar. E o outro grita: vida leva eu. Mas essa não é a condição. Deus está dizendo para ti: não se conforme. Não se conforme. Pastor, eu já tentei, já lutei. Eu fui lá, eu meti a caneta, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que lá. Pois é, até aqui foi você tentando viabilizar as suas próprias coisas. Mas é para isso que, se for necessário, Cristo enfrenta qualquer tipo de tempestade e vai chegar socorro até a tua praia. E um detalhe: que quando Jesus chegou na cidade de Gadara, ele pouco quis saber acerca da cidade em si. Sabe por quê? Porque existiam duas formas de chegar em Gadara. A primeira delas era por frente. Ele entraria exatamente na cidade, na povoação, na população, na comunidade. Mas ele chegou por trás. E chegar por trás representa o quê? Ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta para ti aqui. Quem aqui vai numa cidade, por exemplo, você tem coragem de sair lá do outro lado do país e vir aqui em Portugal, por exemplo, visitar um sepulcro ou um cemitério? Quem teria essa coragem? Ninguém. Você tem coragem de sair de um país, sair de Portugal hoje, por exemplo, e falar: eu vou lá na França, e ao invés de visitar a Torre Eiffel, eu vou visitar o cemitério? Ninguém faria isso. Jesus fez isso. Ele vai de encontro ao gadareno, mas ele não passa nem sequer pela cidade. Ele sobe.
por detrás dela. E se alguém perguntasse, Jesus, para onde é que nós estamos indo? Jesus está dizendo, para o cemitério. Por que, Jesus? Lá tem alguém que foi largado na lata de lixo, cuja história foi esquecida, cuja história foi largada e simplesmente deixada à mercê da própria sorte. E quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que os demônios, eles já lhe reconhecem. E o homem correu perante a presença de Jesus. Um outro detalhe que pouca gente entende é porque, olha só, eu já termino aqui. Mas por que Jesus é a única situação de endemoniado que Jesus ainda questiona, ou ele interroga os demônios que ali estão causando a possessão, a legião demoníaca? Por que isso, pastor? Porque os moradores da cidade em si, eles ainda tinham o pensamento de que aquilo que estava acontecendo era algo natural, ou uma loucura psíquica. Ou seja, na cabeça deles era uma loucura normal. Mas aí quando Jesus chega, quando chega Jesus pergunta à legião, quem são e quantos vocês são? E nessa situação, ao questionar e interrogar os moradores da cidade, eles teriam que ver uma coisa: não era ele, mas existia um espírito que agia sobre ele, uma potestade, uma entidade sobre ele. E naquela hora a Bíblia vai dizer que a legião saiu do seu corpo. E quando a legião sai do seu corpo, ele entra numa manada de porcos e ela se precipitaram abaixo. Agora um detalhe: quando o homem torna em si, ele percebe que estava nu. Repita isso, diga nu. E a posição de alguém estar nu representa a exposição de vergonha. A primeira coisa que ele percebe: eu estou nu. Porque ele está agora no seu estado natural, 100% da massa cinzenta funcionando, matéria encefálica, cérebro, naturalidade, humanidade. E quando isso está acontecendo, alguém o cobriu. O que representa, pastor, alguém está nu. E após ter se encontrado e ter a vida impactada por Jesus, agora ser vestido. É que na posição de nudez desse homem, ele também se autoflagelava. Os espíritos o condicionavam a isso. Ele se auto-rasgava, ele se auto-mutilava. E a automutilação aqui vai representar que toda a batalha espiritual e pressão espiritual leva alguém ao caminho de se autodestruir. A intenção do diabo é essa. Através do que, pastor? Simplesmente e principalmente pelo desespero. Quando o diabo forma cerco ao redor de alguém, a tendência desse alguém é se autodestruir. Agora, a segunda coisa é que a Bíblia diz que o homem se sentou com Jesus e está agora conversando com ele. E o homem manifesta o desejo de ir com Jesus. Para onde ele ia? E diz: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não. Tu foi arrancado da tua casa, você possui uma casa. Agora volte para a tua casa. O voltar para casa aqui representa todo mundo possui um paradeiro. Todo mundo deve ter um paradeiro. Então eu não acredito, irmãos, em nome de Jesus, eu não acredito, não confio que alguém diga que tem uma vida sadia, uma vida sã e espiritual com Deus, se não possui uma casa espiritual. Eu não acredito. Eu não acredito que alguém diga que tem uma vida sã com Jesus, que se relaciona com Jesus, mas que não tem uma casa, que não possui uma casa. E ultimamente, senhores, o que eu tenho recebido de pessoas chegando até a mim, às vezes até dizendo: pastor,
ministério, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aí eu pergunto, mas e o irmão ou a irmã congrega onde? Quem é que possui ou lhe dá uma cobertura espiritual e diz, não, eu sou autônomo para isso, eu ando por aí, eu faço a obra de Deus, não sei o quê. Eu não acredito nesse tipo. Eu não acredito. Vá para a tua casa. Porque quem é impactado por Jesus, ele precisa ter uma casa. Ele tem que ter uma cobertura. Ele tem que ter alguém que lhe conceda cobertura. Sem isso, esse alguém não vive uma vida saudável. Não vive mesmo. Mas o que o Senhor está falando para nós hoje é que Ele está colocando os seus 2 pés no nosso território. Aleluia. Até aqui talvez o senhor, a senhora tentou com os seus recursos naturais. Você tentou não deixar as coisas fugir do controle. Pastor, eu tentei. Eu estou tentando não deixar as coisas sair do campo por exemplo, do campo da minha vida financeira, para que não afete o meu casamento, para que não afete a minha vida emocional, para que não me deixe depressivo, para que não me deixe desesperado. Mas aí nós tentamos algemar as nossas próprias coisas e dizemos, não sai daqui, não sai de lá, não sai daqui. E nem sempre nós temos possibilidades para isso. Quando colocamos os nossos próprios grilhões naquilo que nos atormenta, é para que ele não tenha viabilidade, ou seja, não caminhe num ritmo que nós não conseguimos parar. E quando as coisas fogem do nosso controle, geralmente a gente acaba nos condicionando a ela. Agora eu termino de verdade. Eu estava lendo um relato em algum lugar, eu já contei isso aqui. Eu descobri que o sapo, a rã, quem sabe o que é a rã? É o único animal que, na biologia, ele está sempre a 1 grau a menos da temperatura ambiente. Ou seja, se aqui estiver fazendo 15 graus, a rã sente 14. Então, se você pegar uma rã, ferver uma panela de água quente, você jogar a rã dentro dela, a água está fervendo. A rã vai bater na água e ela vai saltar para fora. Ela não vai morrer. Ela pode ter queimaduras, mas o fato da água estar fervendo vai fazer ela bater na água e saltar fora. Mas se você pegar uma rã e colocar ela numa panela com água fria, e você levar a panela ao fogo, a rã ela vai se aquecendo e vai percebendo que a água está morna. E a água está mornando. Mas a cabeça da rã não está queimando ainda. Então a água está mornando. E ela está dizendo, não, está gostoso, está ambiente ainda. Mas a água está amornando. E ela vai entrar no seu ponto de ebulição. E quando a água começa a ferver, que a rã pensa, agora eu tenho que sair daqui para eu não morrer. Ela já não tem mais possibilidade. Sabe por quê? Porque ela foi se adaptando, se adequando aos povos. Deus está dizendo para ti hoje, não vá se adaptando. Percebeu que a tua força não dá para resolver, aliás. Se o assunto for batalha espiritual, se você perceber que está enfrentando uma força superior, nem sequer tente a impor o teu próprio dedo nisso. Recorra aos recursos de Deus, porque Ele virá a teu favor. Se alguém recebe esta palavra, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Fique em pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.